Hoje a gente vai explorar o plugin Slice Refiner, é um plugin da KPT Hypo, é um plugin muito bom, muito completo para a gente conseguir criar aí bordas diferenciadas. E você vai ver aí nessa aula de hoje como que você faz isso. Eu sou o Cris, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora para o tutorial. Lembrando, pessoal, que o Slice Refiner é um plugin pago, é um plugin da empresa KPT Hypo que disponibiliza diversos plugins aí que solucionam diversos problemas aí, tanto para eventos corporativos quanto para eventos sociais. Eles têm aí cronômetros, tem esse plugin que é um plugin aqui para bordas e diversas outras ferramentas e recursos interessantes aí que eu vou procurar trazer mais para frente aqui no canal também. Mas hoje a gente vai falar sobre esse plugin que cria esses tipos de bordas aqui. A gente consegue fazer esse tipo de efeito, esse tipo de efeito, esse tipo de efeito. A gente consegue fazer esse tipo de borda também, borda arredondada, é bem bacana. E lembrando que ele é um plugin pago, ele está disponível na Juice Bar. Para você instalar esse plugin, você precisa comprá-lo lá na Juice Bar e instalar direto. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a Juice Bar. Se você não viu ele ainda, se você não sabe mexer na Juice Bar, dá uma pausa aqui rapidinho, vai no vídeo que está aqui no card, aqui em cima, dá uma olhada e depois volta aqui para poder já fazer esse passo a passo. Mas mesmo assim, se você já quiser conhecer como que funciona, já vamos dar uma olhada aqui em como que funciona esse efeito, tá? Então ele é um efeito bem simples, é um efeito de jogar e arrastar slices para dentro e ele já cria as bordas aí. Inclusive, a gente pode dar uma olhada aqui no perfil dele na Juice Bar. A gente dá uma olhada aqui, basta a gente pesquisar por Slice Refiner, tá? Slice Refiner 2.0, a gente já está com ele instalado, mas basta você comprar e instalar aqui no botão aqui em cima, igual eu já ensinei lá no vídeo, tá? E aqui ele fala sobre todas as novas atualizações que vieram na versão 2.0, que foi liberada agora em fevereiro desse ano, 2024, né, que a gente está gravando esse vídeo. E aqui ele também te avisa qual versão do Resolume você precisa ter para funcionar esse plugin, tá? Então aqui ele te avisa que essa versão só está disponível para o Resolume 7.4 em diante. Então você precisa estar com uma versão desde o 7.4 ou superior. Se você estiver utilizando 7.3, 7.2 ou Resolume 6, não vai funcionar, tá? Então dá uma olhada aí no seu Resolume, vê se a sua versão está certinha antes de testar ou comprar e o negócio não funcionar, tá bom? Então dá uma checada aí para ver se está tudo certo. E aqui ele também vai te mostrar todos os recursos aqui, mas a gente vai ver um a um aqui na prática aqui dentro do Resolume, tá? Eu já tô com ele instalado aqui, tá? Ele instala muito rápido. Você não precisa nem fechar e reiniciar o Resolume, porque quando você instala ele já entra direto, tá? E aí aqui a gente pode fazer todos esses efeitos aqui que eu já mostrei para vocês, que são efeitos bem bacanas, tá? E a gente vai ver um a um aí e a gente vai ver por que que esse plugin ele vem para solucionar um problemão que a gente tem aqui dentro do Resolume quando a gente está tratando de bordas. A borda padrão aí do Resolume, esse plugin ele sana esse problema, tá? Então a gente vai ver no finalzinho do vídeo, então fica até o final. A primeira coisa que a gente vai ver é como criar esse tipo de efeito aqui, tá? Eu tô com já diversas coisas, diversos parâmetros aplicados, mas eu vou remover esse efeito aqui do meu vídeo e vou deixar só o vídeo passando para a gente entender o que está acontecendo, tá? Primeira coisa, depois do efeito instalado, ele vai estar aqui no painel Efeitos. Lembrando também que o meu Resolume está todo em português aqui, o seu pode ser que esteja em inglês, é claro, o original vai vir em inglês, porque essa versão em português fui eu que traduzi e eu disponibilizo para todos os membros aqui do canal, nível 2 ou superior, apoiador com benefícios em diante, você já consegue baixar essa tradução. Se você estiver interessado, quiser saber como que funciona e quais são os outros benefícios também de se tornar um membro aqui do canal, tem diversos benefícios como vídeos antecipados, loop para baixar e uns outros que são muito bem bacanas. Você precisa clicar aqui embaixo em Seja Membro e você vai ver tudo certinho como que funciona aqui os membros aqui do canal, tá? E também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Mas se o seu tiver em inglês não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Inclusive o plugin vai estar em inglês porque o plugin ele vem com recursos e ferramentas que não são de dentro do programa, então não vai fazer muita diferença também para esse tutorial aqui, tá? A tradução é mais para os recursos nativos aí do Resolume,
que às vezes você fica meio perdido porque não entende uma coisa ou outra, e a gente deixa tudo aqui para ficar mais fácil para você entender, né? Então vamos lá, vamos pegar esse efeito e ele vai ficar onde? Aqui em efeitos a gente tem as nossas abas, né? Aba de favoritos, aba dos efeitos do Aire e aba de efeitos de vídeo e efeitos de áudio. Ele vai estar aqui nos efeitos do Aire, tá? Lembrando que às vezes um efeito ou outro que você comprar lá na Juice Bar não vai estar aqui no painel de efeitos, vai estar no painel de fontes ou sources, né? Vai estar aqui no Aire Sources, igual esse Aire Source que eu tenho aqui, que foi que eu criei, tá? Então por isso que ele está aqui. Mas vamos voltar lá para vocês entenderem exatamente como que funciona, tá? Então, como ele é um efeito, a gente aplica ele diretamente sobre um clipe, né? Então vamos clicar aqui e arrastar ele para cima do nosso clipe que já está selecionado. Então, o painel aqui de clipe está aparecendo as opções do clipe que está selecionado, que é esse clipe aqui que a gente quer usar agora. Então, cliquei com o botão esquerdo do mouse, arrastei aqui, soltei. Nada acontece porque a gente ainda não selecionou quais slices a gente quer utilizar, tá? Então, a gente tem, primeira coisa, a gente tem diversos grupos aqui dentro, tá? Então, primeiro, a gente não vai mexer aqui em todos os grupos, vamos focar em fazer um grupo só para a gente entender como que funciona, tá? Primeira coisa, esses grupos eles vão servir para mesclar os seus slices. Então, por isso que a gente vai deixar os grupos por último, porque a gente vai ver essa parte de mesclagem depois. Primeiro, a gente vai ver o básico aqui de como que funciona esse plugin. Então, basta a gente fazer igual a gente faz com o Slice Outline, igual a gente faz com o vídeo que a gente já mostrou aqui no canal de criar bordas. A gente vai aqui no nosso painel de recortes, nosso painel de slices, né, de fatias. Lembrando que se o painel de recorte não estiver aparecendo aí para você, basta vir aqui em visualizar e visualizar recortes. Deixa essa opçãozinha aqui marcada, tá bom? Se o seu tiver em inglês é show slices. A gente vai selecionar aqui todos os nossos slices, todos os recortes de mapeamento. Vamos clicar e arrastar aqui para dentro desse Drop Zone 1, tá? Aqui no Drop Zone é a área de você jogar todos os slices que você quer utilizar nesse efeito. Então, jogado aqui, ele já vai criar um efeito padrão aqui desse plugin com as bordas um pouco arredondadas, tá? Então, aqui a gente consegue controlar o arredondamento, o tamanho dessas bordas. A gente tem aqui o Master Size, tá? Que vai aumentar ou diminuir o arredondamento universal aí das bordas, de todas as bordas ao mesmo tempo. Então, se a gente aumenta e diminui aí, a gente gera esse arredondamento dos cantos, tá? Se a gente deixar ele todo inteiro aqui e mexer só no top left, top right, ele não vai acontecer nada se estiver fechado. Mas se a gente abrir tudo aqui, ó, agora a gente está com o efeito todo aplicado. Mas a gente começar a mexer aqui em cada borda, vocês vão ver que eles vão criar, ele vai começar a mexer nessas bordas separadas, mas ele dá esse errinho aqui, que é um erro crônico aí desse plugin, mas que você consegue resolver da seguinte maneira, ó. Você diminui o Master Size até pelo menos os dois aqui se encontrarem e você ficar com uma borda um pouquinho mais arredondada, tá vendo? E aí agora sim você consegue mexer aqui, ó, no seu top left, top right de forma mais interessante, tá? Então aqui, ó, a gente consegue mexer em cada canto aí dessa borda, né? A gente consegue deixar, por exemplo, um lado arredondado e o outro não. Então, por exemplo, aqui, ó, top left superior esquerdo. O canto superior esquerdo a gente pode deixar arredondado se a gente abrir tudo até o 100, ou a gente pode deixar retinho se a gente diminuir. E a gente consegue fazer isso com todos os cantos, ó. Superior direito, inferior esquerdo e também aqui o inferior direito. Bem bacana, né? Então é assim que a gente controla aqui o arredondamento dos cantos com o Slice Refiner. E isso vai se repetir aqui em todos os outros grupos. Depois eu vou trazer aqui um outro exemplo para a gente entender por que a gente usaria grupos diferentes, tá? Para mesclar essas slices, essas bordas, tá? Então, mais aqui abaixo, depois dos grupos, a gente começa a ter também outras opções bem interessantes. A primeira opção é para você mudar a cor, tá? A gente vem aqui e a gente tem aquele padrão de mudança de cor que a gente tem dentro do Resolume, para você utilizar um conta-gotas, para você utilizar a matiz, saturação, brilho, ou utilizar os canais de cor aqui para mudar as cores, tá? Você pode vir aqui
escolher a cor que você quiser, tá? Eu vou botar aqui uma cor qualquer, ó, que combine aqui com o vídeo. Vou colocar esse rosinha, que tá combinando legal aqui com esse vídeo que a gente tá vendo, tá? Logo depois a gente tem essa opção aqui chamada Soft Edges, que são bordas suaves, né? Essa opção aí, ela, apesar de ser bordas suaves, ela cria aquela famosa vinheta aí de foto, né? Que é aquela borda preta que ela vem vindo de fora para dentro. Então, olha só, se eu aumentar aqui o parâmetro, olha só como que ele vai criando essa borda aí, ó, tá vendo, ó? Essa vinheta nas bordas. Eu acho bem bacana também esse efeito, ele já vai criar um diferencial interessante aí nas bordas aí do seu conteúdo. Aqui a gente também tem Stroke Width, que é a largura do traçado, tá? Então aqui o nome já diz tudo, a gente mexe na largura do traçado, a gente pode deixar o traçado da nossa borda maior ou menor, mais largo, né? Ou mais fininho. Então aqui é legal você ver aí, depende muito de qual é o resultado que você quer chegar, tá? Eu sempre gosto de deixar bem fininho, para não ficar muito aparente, né? Mas para esse tutorial, inclusive, eu vou aumentar aqui um pouco aqui a nossa composição, para vocês verem aí melhor. E vou abaixar aqui e vou deixar esse stroke aí, esse traçado, um pouquinho mais largo, para vocês verem melhor aí os próximos recursos que a gente vai dar uma olhada, tá? A gente tem aqui Slice Offset. Esse Slice Offset aqui vai ser um deslocamento que ele vai ter da borda real. É como se você entrasse com essa borda, né? Então você abre aqui o parâmetro, é como se você estivesse entrando com essa borda, tá? E uniformemente, né? De todos os lados. Ela é interessante também, você pode aí explorar esse recurso da maneira que você desejar aí, tá? O Merge Slice, se você deixar marcado, ele vai mesclar todos os seus slices. Se você desmarcar, ó, você vai ver que ele vai aparecer as bordas que se sobrepõem. E aqui eu vou abrir aqui a minha saída avançada para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? Vou fechar essa tela aqui, ó. Eu criei essas bordas aqui, ó. Borda esquerda 2. Essa borda aqui, ela vem até aqui embaixo e ela se cruza com a borda do centro, painel central, tá? Então, normalmente é isso que acontece quando a gente tem slices que se sobrepõem, a gente vai fazer a borda, elas vão se sobrepondo. E esse é o diferencial que o Slice Refiner traz. Ele faz o seu conteúdo se mesclar. Então ele gera aí uma borda interessante, uma borda mesclada. Esse aí é um dos melhores recursos que eu notei que a gente tem aqui dentro do Slice Refiner. Inclusive, eu vou até dar uma fechada rapidamente aqui para vocês entenderem um pouco melhor. E aqui eu criei, ó, um Slice Outline. Nesse Slice Outline, eu vou até, ó, colocar um exemplo aqui para vocês. Eu vou criar 2 slices, tá? 2 recortes. Criar 2 recortes. Vou deixar bem menor aqui assim, ó. Vou duplicar. Vou fazer assim. Vou diminuir um pouco. Vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl X nesses 2 slices, vou criar uma nova tela, só para a gente ter isso aqui mais limpo e entender melhor. Vou criar uma tela nova aqui de setas, vou duplicar aqui, ó, vou tirar esse slice grande, vou fazer essa setinha aqui, ó. Vamos lá, largura de 128, altura de 128 vezes 3, 384, posso botar mais 128. E aqui eu vou deixar 384. Para fazer uma setinha certinha, tá? Setinha certinha. Vou virar 45 graus e agora a gente tem um ângulo bacana aqui, ó. Vou duplicar isso daqui, ó, algumas vezes para mostrar mais ou menos o que a gente faria em um evento real, por exemplo, que a gente estivesse utilizando as bordas dessa maneira aqui. Digamos que a gente tem um painel de LED que esteja configurado nesse visual. Geralmente a gente mapeia dessa forma, né? Geralmente a gente mapeia sem utilizar máscara, a gente mapeia dessa forma. Então, se eu salvar aqui e fechar e jogar todos esses slices aqui no meu Slice Outline, ó, vou jogar aqui, ó, Slice Outline. Esse é o padrão, a gente vem com essas bordas que elas se sobrepõem, elas não se mesclam, elas não se juntam. E a gente tem essa mistura aqui, ó, que não é bacana, tá vendo? Essa mistura que não é bacana, a gente consegue eliminar com o Slice Refiner. Ele faz a mesclagem
desses cantos. Então, se a gente vir aqui no Slice Refiner, inclusive eu já tinha jogado também alguns slices aqui antes, e jogar tudo aqui, você vai ver que por padrão ele vai ficar igual, né? Vai ficar da mesma maneira. Mas se a gente entra aqui agora no nosso mapeamento e a gente aumenta um pouquinho aqui esses slices para eles se sobreporem, ó, eles vão mesclando, ó. Olha só como é que eles vão mesclando, ó. E aí agora a gente tem as bordas certinhas, sem aparecer aquela linha no meio, utilizando esse plugin que é bem interessante. Se a gente voltar aqui agora no Slice Outline, vocês vão ver que ele está tudo sendo sobreposto. O mesmo slice que a gente utilizou em um, que a gente utilizou em outro, um funciona e o outro não, né? O padrão que vem dentro do Resolume, ele tem essa limitação por enquanto, né? A Resolume pode ser que resolva isso daqui a uns próximos lançamentos, próximas atualizações. Então, Resolume, nos ouça, preste atenção nesse recurso aí que é muito importante, muito bacana de vocês implementarem isso dentro do programa, tá? Então, olha só que solução interessante que é essa solução de mesclar, que é exatamente aquela opção que a gente acabou de ver. Se eu vier aqui em Merge Slices, né, mesclar fatias, mesclar recortes, e eu desmarcar, ele vai ficar exatamente igual aqui o meu Slice Outline de fábrica, tá vendo? Então é isso que essa opção aqui vai fazer. Então é sempre bacana você deixar essa opção marcada, porque ela sempre vai ser mais bacana do que o original que já vem dentro do Resolume, tá? Então agora a gente vai voltar lá para a opção que a gente estava vendo lá no começo, tá? A gente estava vendo aqui os parâmetros em ordem para a gente poder entender exatamente como que funciona cada coisa. Então a gente tem aqui o famoso BG preto, né? O Black BG. Se a gente ativar aqui, ele vai deixar tudo que não seja de slice que você tenha jogado com fundo preto. É bem interessante que você consegue visualizar melhor o conteúdo aqui sem muita coisa aparecendo, tá? Então daqui para baixo, agora a gente vai entrar nos efeitos desse plugin, tá? Então agora a gente vai ver todos os efeitos que a gente consegue fazer dentro dele, tá? Primeira coisa, a gente tem o Stroke Mode. Esse modo de traçado são modo de traçado normal ou modo de traçado com efeitos, tá? Se a gente deixar em Stroke, ele não vai ligar os efeitos, ele vai deixar aí simplesmente um traçado, tá? Se a gente vir aqui em efeitos, aí ele vai, Effects, o seu estando em inglês, ele vai deixar aí os efeitos já ligados, que é esse efeito que vem por padrão, que é essa baguncinha aí de pontinhos pretos que vão dançando aí na sua borda, tá? E aí você consegue mexer e personalizar esse efeito também, é claro. Primeira coisa, a gente tem aqui uma caixinha com vários efeitos já disponíveis para a gente utilizar. A primeira é Noise Party, ou festa de ruído, né? Ele cria esse ruído aí. A gente tem esse aqui também, que é o Spiralator, que ele cria aí esse circular entrando, né? Bem bacana. A gente tem Running Zebra, que é umas linhas passando aí na diagonal, tá? A gente tem também esse Blinker, para ficar piscando. Então é legal também você, por exemplo, criar um efeito desse aí e deixar em um atalho para você utilizar, criar um outro efeito e deixar em outro atalho, e você consegue fazer coisas como essa daqui, que pode ser utilizado como um estrobo, por exemplo, aqui dentro do Slice Refiner. Então a gente aqui também tem esse Radial Drama, que é parecido com o Spiralator, só que ao contrário, né? Invertido. O Radial Drama ele vai para fora, ao invés de entrar. A gente tem também aqui esse Discotheque. Ele é bem bacana também, que ele cria aí esses quadrados mais contrastados aí, né? Não é tão suave igual os efeitos anteriores. Mas a gente vai dar uma olhada aqui no Noise Party, que é um efeito bacana, um efeito padrão. E aqui a gente tem os parâmetros de personalização desse efeito. A gente tem aqui Effect Speed, a velocidade do efeito. Então, se você aumentar, você vai deixar ele mais caótico, né? Mais rápido. Você diminuir aqui, você vai deixar ele bem lentinho, quase parado. Quer dizer, no zero vai ficar parado, né? Mas se você aumenta um pouquinho aqui, ele já vai dando um pouquinho de movimento, já deixa mais suave, de forma bem interessante. Eu vou deixar aqui nem tão devagar, nem tão rápido, tá? E aqui a gente tem o Effect Variation. O Effect Variation ele vai criar uma variação. Aqui no Noise Party, se você diminuir,
você vai deixar esse noise, esse ruído maiorzão, então você não tem muitas bolinhas pequenininhas, ó. Você só tem uma mancha passando aí, tá vendo? E a gente tem aqui aumentando, a gente fica com essas bolinhas miudinhas, bem pequenininhas. A gente tem também aqui, por exemplo, no Spiralator, mesma coisa. Se você aumenta essa espiral. Se você diminui, você cria essa espiral bem fininha e que você consegue ver até melhor, né? Tá vendo? Em todos eles aqui a variação vai ser isso. Aumenta, todo para a direita você vai deixar os detalhes menorzinhos, como se você estivesse dando um zoom out, né? E o 0 aqui é como se você tivesse dado um zoom in, tivesse chegado com a câmera perto do efeito. Em todos eles aqui vai funcionar dessa maneira. O blinker aqui é o que menos faz diferença, porque ele só pisca, né? E os outros aqui também vão funcionar da mesma maneira, ó. Discotheque, mesma maneira, bem bacana. E aí você consegue ir testando e vendo o que funciona melhor em cada caso, tá? Vou voltar aqui no Noise Party. Vou deixar aqui um pouquinho menor esse Effect Variation, tá? E aqui a gente consegue mexer em qual é a cor que vai ser desse efeito, né? Porque aqui a gente está com as manchas pretas, né? Então se a gente mexer aqui, ó, a gente consegue mudar a cor que vai ser aplicada nesse efeito aí, ó. Então eu posso, por exemplo, botar aqui um azul escuro, talvez, ó, para combinar também com esse vídeo que está sendo passado aqui, ó. E aí a gente tem aqui, ó, Smooth Colors, que são cores suaves. Se a gente desliga, a gente vê esse efeito sem suavidade nenhuma. E a gente, voltando lá em qual tipo de efeito, a gente consegue também ver isso em todos os outros efeitos, ó. Spiralator, Running Zebra, Blinker, Radial Drama e Discotheque. Ó, que bacana que é esse efeito aqui, bem interessante, né? Eu gosto também desses Smooth Colors ativado. Acho bem interessante esse efeito que é criado aqui. A gente tem aqui o efeito de simetria, que você faz com que o efeito ele já não fique diferente de um lado e do outro. Ele vai espelhar, ele vai criar uma simetria, uma uniformidade no seu efeito. Esse é bem interessante, por exemplo, aqui no Running Zebra, porque o Running Zebra, se eu desligar aqui os Smooth Colors e a simetria, você vai ver que ele corre da esquerda para a direita. Se eu ligo a simetria, ele vai correr aqui para dentro. E se eu ligo em Y também, aí ele vai espelhar não só a esquerda e a direita, mas também em cima e embaixo. Parecido aí, sabe com o quê? Com o Mirror Quad, que é um efeito bem bacana que a gente tem aqui dentro do Resolume. Já falei sobre ele na playlist de efeitos do Resolume. Dá uma olhadinha aqui também no card se quiser ver sobre ele para entender melhor o que são essas simetrias aí. E aí quando você voltar aqui pro nosso Slice Refiner, nesse trecho aqui de simetria, tudo vai fazer sentido aí para você, tá? É bem interessante. Vou voltar aqui com os Smooth Colors, tá? E aí aqui a gente tem o Blinker tal. Esse Blinker aqui é só para a gente deixar ele piscando. A gente não vai mexer muito nesse Blinker aqui agora. A gente tem o Dual Edge FX para você duplicar a sua borda, tá vendo? Ó? Borda normal, borda duplicada. Acho bem bacana também, ele dá um efeito muito interessante. É o único plugin aí que eu conheço que faz esse tipo de efeito, bem interessante. E aqui a gente tem a largura da borda do efeito. Então se a gente aumenta isso daqui, ó, a gente aumenta agora essa segunda borda aqui, ó, a largura dela, especificamente, ó. Tá vendo? Porque se a gente vem lá no começo lá e mexe no tamanho da largura da borda inicial, com esse efeito de borda dupla ativado, ele simplesmente vai fazer isso aqui, ó, vai distanciar uma da outra. E se a gente aumenta aqui na largura da borda do efeito, a gente vai aumentar individualmente essa borda nova aqui, tá bom? Então aqui a gente também tem o Frame Bounce. Esse Frame Bounce aqui, ele vai fazer os seus slices começar a dançar, começar a pular. Bem interessante. Então se você ativa aqui, por exemplo, em velocidade, a gente já tem esse efeito funcionando, tá vendo? Abrindo e fechando, bem legal. E aí aqui em BPM, você vai controlar de acordo com o BPM da sua composição, tá? Eu gosto de deixar em velocidade, porque a gente não precisa focar muito no BPM e começar a pensar em outros parâmetros que são muito diferentes. Se você não sabe utilizar o BPM aí do Resolume, você não precisa ficar muito preocupado com essa parte, tá? Então vou deixar aqui em velocidade, que fica de forma mais simplificada para a gente. Aí aqui a gente tem o Multi Bounce, que vai fazer esses slices começarem a pular em tempo diferente.
Porque se a gente deixa ele desativado, você vê que todos eles vão juntos, ó, eles vão aumentando e diminuindo juntos. Você ativa o multi-bounce, eles vão começando a piscar de forma diferente. A gente também tem aqui ó, o Smooth Bounce, que ele vai, ao invés de ele estar embaixo e aparecer em cima, ele vai fazer ó, uma subida e uma descida, como se ele estivesse aumentando e diminuindo mesmo. Então você já tem um outro efeito aí bem bacana também. E aqui você consegue controlar em Bounce Speed a velocidade desse movimento. Ó. Em Minimal Bounce, a gente consegue mexer aqui o mínimo que ele vai diminuir. Ó. Então, por exemplo, você pode deixar esse parâmetro aqui de velocidade todo aberto. E você pode, por exemplo, configurar isso daqui para uma dashboard da vida. Ó, dashboard. E na dashboard, você mexe quando você quiser aplicar esse efeito. Ó. Só que essa dashboard aqui, esse efeito, ele está invertido. Então, o que eu posso fazer? Inverter. Só que inverter o quê? Eu vou inverter aqui na dashboard. Ó. Vamos vir aqui na dashboard. Fazer o seguinte, inverter. Invertido. E aí eu fechei a dashboard. Quando eu abrir, ele aplica o efeito. Bem bacana, né? Abri, aplica o efeito, fechei, não aplica mais. Então, você consegue, por exemplo, utilizar esse plugin dessa maneira também. E a gente também tem uma outra opção aqui chamada Color Rotate, que é para você rotacionar a cor desse efeito, tá? Então, se você ligar aqui, ele começa a rotacionar a cor aí da sua borda, tá? Aqui tem a velocidade do Rotation Speed. Se você aumentar, ele vai mudar a cor mais rapidamente. E aqui a gente também tem o BPM Time. Caso você ligue qualquer coisa aqui by BPM, pelo BPM, né, pela batida por minuto, você consegue definir em quantos compassos, né, ele vai fazer a mudança. Ele vai fazer em um compasso, em meio compasso, mas como eu falei, não vou me ater muito, prestar muita atenção aqui nos BPMs, para a gente não ficar pensando em muitos outros conceitos, tá? Você que entende aí já sobre BPM, você já vai conseguir fazer a conexão aí direto de velocidade, BPM, e fazer tudo certinho aí de acordo com a velocidade da música e tudo mais, tá? Então agora, para um segundo exemplo, o que eu fiz aqui? Eu criei esse castelinho aí, digamos assim. Todas as bordas estão quadradas, mas apenas essas duas aqui, esquerda e direita, estão com essa pontinha, né? Para parecer que é uma construção, para parecer que é um castelinho, digamos assim. E como que você faz isso, tá? Bem fácil, bem simples, né? Você começa a utilizar aqueles grupos que eu já te falei anteriormente, que eu ainda não tinha entrado neles, nesses grupos. O que você faz nesses grupos? Esses grupos, eles têm aí como você controlar individualmente o tamanho e arredondamento de cada slice. Então, por exemplo, aqui no grupo 1, eu coloquei todos os slices, menos os slices que estão aqui no grupo 3. Eu vou remover os slices do grupo 3 para a gente entender. Vou remover tudo, tá? Para a gente entender melhor, vou remover tudo. Agora a gente está sem slice nenhum no efeito, tá? Mas a gente já está com algumas coisas aplicadas, fundo preto e tal. Por isso que agora a nossa imagem parou de aparecer. Então, por exemplo, se eu vir aqui ó, e colocar o slice do centro aqui no grupo 1, ele já vai aparecer o slice do centro. Slice da esquerda, slice da esquerda, slice da direita, assim por diante. Então, eu vou colocar todos aqui, tá? Testeira, saia, esquerda 3, já coloquei, né? Então, vou colocar o 2, o direita 2. Eu só não vou colocar o direita 1 e o esquerda 1, tá? Vou colocar todos eles aqui. Não coloquei o direita 1 e o esquerda 1, porque são exatamente os dois aqui que eu quero que sejam diferentes. Então, eu vou em outro grupo. Eu posso utilizar qualquer outro grupo, tá? Eu coloquei no 3 aqui só de exemplo para vocês verem que não precisa ficar no 1, depois no 2, depois no... Não, qualquer grupo que você quiser, tá? É só você deixar em grupo separado o que você quiser modificar separadamente, tá bom? Então, vou vir aqui no esquerda 1 e direita 1, vou colocar aqui no grupo 3 e agora a gente já tem esse slice diferente. E a gente consegue controlar aqui no Master Size esse tamanho individualmente, ó. Então, agora, quando eu mexo aqui no Master Size do grupo 3, ele só vai mexer nesses dois slices. Ó. Então, por exemplo, eu posso deixar isso tudo aqui quadrado, voltar no grupo 1 e deixar o resto redondo. Ao contrário do que estava no começo, porque o começo a gente estava invertido isso daqui, né? Então, você consegue fazer e brincar aí com esse tipo de criação à vontade, tá? Então, os outros efeitos aqui a gente já viu esse efeito aqui.
Então é bem bacana aí todos esses efeitos, e a gente também vai ver aqui esse efeito da flor de lótus aqui já já. Mas antes eu queria a gente dar uma dica para você que quer aprender o que é VJ, o que é profissão, quer aprender como trabalhar como VJ, como você consegue utilizar o Resolume aí no seu dia a dia de trabalho. Eu vou te ensinar do zero ao avançado no curso VJ Revolution. Conheça aí o curso e entre aí no link no comentário fixado ou na descrição aqui do vídeo. Você vai conhecer mais sobre o curso. Nele eu vou te ensinar toda a teoria. Eu tenho diversas aulas aí falando sobre o que é vídeo, o que é proporção, resolução, guia de frame rate, como otimizar o seu sistema, quais são os equipamentos que você precisa, como cobrar, quanto cobrar e também diversos outros temas aí voltado para você que quer se tornar um VJ ou que você que já é VJ e quer se aperfeiçoar na profissão, tá? Então dá uma olhada aí no link na descrição ou no comentário fixado e conheça já o curso. E a gente também tem o nosso grupo de alunos onde a gente troca uma ideia bacana lá, tá bom? Então dá uma olhada, eu garanto que você vai gostar do conteúdo. Caso você se arrependa da compra por algum motivo, você também tem 7 dias aí de garantia para você dar uma olhada, curtiu, gostou, não? Pede dinheiro de volta, você tem a garantia integral aí, a gente não tem motivo nenhum. Se você quiser dinheiro, o dinheiro é seu, pode pedir de volta sem nenhum problema. Então dá uma olhada aqui que eu garanto que você vai curtir. Mas voltando aqui, vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz esse efeito aqui da flor de lótus, ó, esse efeitozinho aqui que ficou bem interessante. Eu criei aqui, ó, vou voltar aqui no nosso output avançado, eu criei aqui, ó, 4 slices, pode ver que tá encaixadinho aqui, né? Esses 4 slices aqui, ó. Criei aqui, ó, o L, né, up left, o R, up right, DL, down left e DR, down right, tá? Então, vou deixar aqui, ó, vou salvar e fechar, já tenho esses slices criados. Vou remover aqui o meu efeito Slice Refiner, vou aplicar novamente para a gente ver aqui como que a gente faz esse efeito, tá? E vou aplicar aqui um por um aqui para a gente ver exatamente como que a gente cria um efeito como esse, tá? Vou vir aqui nos nossos recortes, nossos slices, e vou começar a aplicar aqui, ó, up right, tá? Up left, down right e down left, tá? Então aqui eu já tenho aqui o efeito aplicado por padrão. O nosso Slice Refiner ele vem com essas configurações aí, então a gente precisa mexer aqui nos parâmetros, tá? Então aqui eu já vou vir aqui embaixo e já vou ativar o Black BG, ou BG preto, para a gente conseguir ter uma visualização melhor, tá bom? Agora eu vou voltar lá em cima. O upright, eu quero que ele tenha aqui, ó, o upright é esse daqui, ó, da direita de cima, tá? Então eu quero que ele tenha as bordinhas finas, só essa aqui da direita de cima e essa aqui da esquerda embaixo. Então, ó, direita em cima eu vou vir aqui fechar e esquerda embaixo eu vou vir aqui fechar. E eu vou fazer isso com todas. Só que antes eu vou aumentar aqui o meu Master Size para deixar mais arredondado os cantos que são arredondados, né? E eu vou fazer isso com todos aqui, ó. Agora o Up Left, eu vou vir aqui, ó, Top Left, vou diminuir, Bottom Right, vou diminuir e vou aumentar o meu Master Size. Aqui, ó, Down Right, direita de baixo. Vou vir aqui, ó, no Top Left e vou diminuir. E no Bottom Right eu vou diminuir e o Master Size eu vou aumentar. Agora aqui, ó, Down Left, esse daqui, eu vou diminuir aqui o Bottom Left, tá? Bottom Left. E aqui o Top Right. Top Right. Vou diminuir e vou aumentar o Master Size. E agora a gente já tem o nosso efeito aí bacaninha e funcionando, tá? E a gente consegue vir aqui e fazer um efeitinho diferenciado, colocar um Soft Edge, ligar um efeito e a gente já tem aí uma borda bacana, legal, diferenciada. E é claro que você pode vir aqui, ó, caso você queira modificar aí o tipo de como que você quer deixar esse slice, você pode, por exemplo, aumentar aqui, ó, os slices para eles se sobreporem, né? E aí eles vão mesclar. Eu acho bem bacana. Agora, ó, você tem os slices mesclados de uma forma bem interessante. Só que como a gente utilizou aqui o Soft Edges, né? Ele acabou ficando com essa bordinha preta aí, ó, e a gente pode tirar, que aí fica mais clean, né? Mais limpo. Eu também criei alguns efeitos aqui, por exemplo, esse girando. Eu simplesmente vim aqui, apliquei um transform, né?
que é um efeito absurdamente completo, é um efeito muito importante de você aprender a utilizar. Diminuí a escala e liguei aqui a rotação em Z na linha do tempo. Deixei bem devagarzinho aqui, uns 20 segundos de rotação. E coloquei um delay RGB, né? E a gente já fez um efeito bacana, bem interessante aqui, com poucos efeitos, de uma forma simples e rápida, né? Prática. O vídeo foi um pouco demorado para mostrar ponto a ponto o que cada parâmetro faz aqui desse plugin, mas ele é um plugin muito simples, ele te dá muita possibilidade, mas você não precisa demorar para criar. Você entendendo quais são as possibilidades, você já vai rapidamente ao ponto, tá? Então esses são os parâmetros aí e os efeitos que a gente tem dentro aí do Slice Refiner. Eu espero que você tenha curtido. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal. Também se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. No mais é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.